chamaram que o viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Aniel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Aniel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu contínuo comerás pão à minha mesa. Versículo 9, para finalizarmos a leitura. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse verso é um verso muito conhecido. Vamos tirar. Amém? Obrigado. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1, ou todo o texto, é um texto muito conhecido. Todos nós que lemos a palavra do Senhor, que lemos a história dos reis de Israel, mas iremos ver a importância de cada rei na casa do Senhor. Cada rei foi usado por Deus de uma maneira especial, em um tempo específico, para um propósito específico. Quando Deus levanta Saul para liberar toda a nação de Israel, todo o povo de Israel, Saul tem uma grande bênção, e essa bênção é o seu filho Jonatas. E essa bênção é o teu filho Jonatas. E ao passar do tempo, Deus usa Davi com um propósito específico. Todos nós conhecemos a queda do gigante Golias, que foi o divisor de águas na vida de Davi. Dali em diante, Deus começa a exaltar esse moço com 15 para 16 anos de idade. Chega um determinado momento na vida de Davi, que Deus confirma que ele seria o futuro rei de Israel. Saul, o então rei daquele momento, ele se levanta em oposição ao projeto que Deus coloca na mão de Davi. Porém, dentro da casa dele existia esse moço por nome Jonatas. Jonatas, um grande guerreiro, puxou o pai, formoso, forte, e tinha um coração entregue à vontade de Deus. Por mais que o pai dele não aceitasse o ministério que estava sobre a vida de Davi, a palavra do Senhor nos diz que a amizade que foi entrelaçada com Jonas e Davi era tão forte que, se possível fosse, Jonatas morria por Davi. Em muitos momentos da história de Davi, na casa de Saul, nós iremos observar Jonatas defendendo Davi. Chega um determinado momento dessa amizade que os dois acabam se separando, mas antes de separar, Jonatas falara a Davi que reconhecia que Israel seria governado por ele. Portanto, ele pediu a Davi naquele momento para que se lembrasse dos teus filhos, para que se lembrasse da tua família, quando essa promessa iria se cumprir. A palavra do Senhor diz que Davi olhou para Jonatas e disse que estaria abençoando a casa desse moço, que tudo que havia na vida dele seria abençoado. Ouçam, senhores, isso é muito antes do que o filho de Jonatas, Mefibosete, nascer. Passa-se um tempo, o rei de Israel perde, Jonatas morre, Saul morre, e Davi governa todo Israel.
Depois de um determinado período de tempo, nós observamos na palavra do Senhor que toda a dinastia de Saul havia morrido e Davi já estava com o reinado estabelecido. Davi estava com o reinado estabelecido em Israel e reconhecido o ministério de rei daquela nação. Davi, dentro do teu lar, ele em um determinado momento da sua vida, nós não sabemos como explicar a não ser um projeto de Deus. A palavra do Senhor diz, e disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas. Davi agora, ele começa a dizer aos seus senhores, aos seus servos, o seguinte: ouçam, há muitos anos atrás, eu criei uma grande amizade com um dos filhos de Saul, e o seu nome é Jonatas, e eu havia prometido que tudo que estava sobre a vida dele seria abençoado por mim, quando a promessa de Deus na minha vida se cumprisse. Davi não sabia que Jonatas tinha um filho. Logo após a morte de Jonatas, a morte de Saul, a serva de Saul pega o filho de Jonatas, Mefibosete, e carrega no colo. Como todas as pessoas que trabalhavam na casa de Saul estavam fugindo dos inimigos, aquela serva permite com que o teu filho, ou seja, o filho de Jonatas, Mefibosete, caísse no chão e perdesse ou quebrasse os dois pés. Assim, esse moço não poderia mais andar. A palavra do Senhor nos dá a entender, de acordo com alguns estudiosos, que Mefibosete agora está com 19 anos de idade. Passou 14 anos da vida dele assentado em cadeira de roda, ou sendo carregado para um lado ou para o outro. Mas aqui neste momento, Deus gera algo no coração de Davi. Nos dias de hoje nós temos um ditado que diz o seguinte: aquele que não é visto, não é lembrado. Esse ditado vale para o homem, esse ditado vale para mim, esse ditado pode valer para você, mas o reino de Deus é governado de uma maneira diferente. O reino de Deus é governado de uma forma que eu e você não compreendemos, mas temos que aceitar pela fé. Davi não sabia que Jonatas tinha um filho, mas no momento que Davi estava dentro do reino, no momento que Davi havia possuído toda a promessa que Deus tinha derramado sobre a vida dele, o Espírito de Deus, sem dúvida, usa a boca de Davi falando: há ainda alguém da família de Saul, da casa de Jonatas, ou melhor dizendo, do meu amigo Jonatas, para que eu possa abençoar. Alguém aparece no cenário aqui. Alguma coisa acontece nesse meio. Nós estamos falando de um jovem com 19 anos de idade, com uma criança pequena para cuidar, que estava morando numa cidade chamada Lodebar, ou seja, na periferia de Israel. Ninguém queria saber desse moço. Ninguém queria saber qual era o parentesco dele. Quem sabe pelo fato de sair de casa com seus 5 anos de idade, e até a idade que ele tinha naquele exato momento, estava ainda sendo criada por umas da serva do seu avô. Ele tinha lembranças da vida que ele tinha no passado. Ele tinha lembranças do cavalo que ele tinha com seu pai. Ele tinha lembrança do trono que ele assentava do seu avô e das promessas que o seu avô passava para ele. E se ele não lembrasse disso, a serva que havia o cuidado falava: meu filho, você está nessa situação, mas eu lembro muito bem que um dia, quando você passava junto com o seu pai no meio de Israel, todo mundo falava que você governaria essa nação. Agora, um garoto frustrado em Lodebar, um garoto renunciado pelo homem, começa a ser lembrado no céu. Um garoto que não tinha mais nada naquele exato momento, começa a ser lembrado no céu. Um garoto que não conseguia mais ter palavras ou pensamentos positivos, começa a ser lembrado no céu. Um garoto que não tinha mais projeto, começa a ser lembrado no céu. Um garoto que não tinha mais visão do futuro, começa a ser lembrado no céu. Um garoto que estava condicionado àquela situação de perdedor, começa a ser lembrado no céu. Um garoto que as pessoas olhavam para ele e falavam: você não é nem o reflexo daquilo que você foi ontem, começa a ser lembrado no céu. Deus usa Davi lá no trono para dizer: tem ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa abençoar. Talvez você não entendeu,
que eu te faça bem. Davi não sabia que Jonathan tinha um filho. Davi não sabia que existia uma pessoa que vinha da família de Saul. Mas ele falou: se tiver alguém por amor a Jonathan, eu vou abençoar. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que não sabem porque são abençoadas por Deus. Não são mérito delas, não é mérito meu, mas é mérito de alguém que antes delas estava orando por elas. Foi por causa de uma amizade criada com Jonatas que Mefibosete foi abençoado por Deus. Talvez você não entenda o porquê você está aqui hoje, mas por causa de uma amizade de um pai, de uma mãe, de um vizinho, de uma vizinha, de alguém da tua família que orava por você, que intercedia por você. Deus foi aonde você não queria estar. Deus foi aonde ninguém ia, só para tirar você daquele lugar e te colocar na presença dele. Para quê? Para ele te fazer bem. Só que nessa interrogação, Davi olha para dentro da casa dele e aí tem alguém para que eu possa abençoar. Aí aparece um moço, aparece um homem. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. Ouçam só, no decorrer dos demais versículos, nós iremos entender duas situações. Primeiro, Ziba era servo de Saul, era fiel a Saul. Quando Saul morre, Ziba sabia que Saul havia deixado o neto, mas permitiu com que o neto dele vivesse em Lodebar. Quando Saul e Jonathan morrem, Ziba sabia que a casa que ele morava não era dele, era para ser de Mefibosete. Ziba sabia que os servos que ele tinha, que eram 20, não era dele, era para ser de Mefibosete. Ele sabia que a bênção que estava com ele não era dele. Ele sabia que a posição que ele estava não era dele. Mas chega um momento que quando Deus resolve abençoar alguém, Deus tira o rei do trono para dar realmente aquilo que merece. Deus vai tirar Ziba de muitas posições para devolver você a posição que você merece. Deus vai tirar aqueles acusadores de muitas posições para colocar você no lugar que você merece, no lugar que você deveria estar, no lugar que você era para estar. E quando Ziba aparece no cenário, ele fala: eu sei que existe um moço, só que é o seguinte, tem algumas coisas que você precisa de saber. Primeiro, o nome dele é Mefibosete, ele o conhecia. E o segundo, ele está em Lodebar. E o terceiro, ele é aleijado de ambos os pés. Ziba sabia o nome do filho de Jonathan. Ziba sabia onde que ele morava. E Ziba sabia a real situação dele. Mas não foi para ajudar. Ziba sabia que ele precisava, mas não foi ajudar. Mas quando Deus entra no cenário, Deus fala: eu não preciso do homem, eu preciso que a promessa venha a ser cumprida. Talvez você está precisando da ajuda do homem, e Deus não vai precisar dele. Deus vai usar ele, mas de uma maneira que ele não queria. Aleluia, mas a promessa precisa ser cumprida. Deus, ele sabe como é que a promessa vai ser cumprida, porque o que Deus vai usar está acima dele, está para além dele, porque a promessa precisa ser cumprida. Deus, ele sabe o meu nome, ele sabe que eu não mereci estar aqui. Não se preocupe, Deus está tocando no coração de alguém, vai chamar Ziba perto dele, vai dizer: e aí, quem é aquela pessoa ali? Aí Ziba tem que passar todo o relatório. Só que Ziba era tão bonzinho que cada palavra, cada situação que ele verbalizava, ele tinha um pensamento negativo. O rei, ele é Mefibosete. O rei, ele mora em Lodebar, ou seja, não perca tempo para ir lá, não, é a periferia de Israel. Eles vão deixar ele naquela condição. Ele já está
E disse Ziba: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. A outra situação é o seguinte: Amiel, mesmo em Lodebar, a periferia de Israel, existia um homem ali que tinha uma condição financeira estabilizada, melhor do que as outras pessoas. E ali em Lodebar, mesmo em Lodebar, Deus preparou esse moço para tal ajuda. Esse moço, Amiel, nunca comeu na casa de Saul quando Saul era vivo. Nunca teve a oportunidade de pegar na mão do príncipe Jonathan quando ele ainda estava vivo. Nunca teve a oportunidade de abraçar a Mefibosete quando ele tinha os seus 5 anos de idade e sentava ainda no trono do avô. Mas foi o homem que Deus usou para manter aquele moço em vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto a totalidade da promessa de Deus em nossas vidas não for cumprida, Deus sempre vai preparar alguém para acreditar naquilo que Ele colocou sobre nós. Deus sempre vai usar alguém para dizer: você vai mais longe, não desista, alguma coisa na tua vida vai acontecer, não pare por aí, aqui não é o ponto final, é apenas uma parte da tua história. Deus sempre vai usar história, não sabe de onde eu sou, mas por que ela me ajuda tanto? Porque Deus colocou ela na tua vida até que a totalidade da promessa venha a ser cumprida sobre você. Eu lembrei no trabalho, todo mundo me esquece, mas tem uma pessoa que criou uma afinidade comigo ali. Foi Deus que colocou ela naquele lugar para que você entenda que você está no caminho da promessa de Deus. Mas essa pessoa, toda vez que olha para mim, me dá um sorriso. É Deus falando: se segure nesse sorriso, porque o tempo da promessa está chegando. O tempo da promessa está chegando. Tem muito aqui que Deus está usando para abençoar as nossas vidas, e temos que abraçar a oportunidade. Aleluia. Aleluia. E qual é a vantagem desse moço nisso? A vantagem desse moço nisso é simples. É que ele viu a promessa na vida de um menino. Qual foi a retribuição desse moço? O nome dele está aqui, na casa de Davi. Aleluia. O Eterno deixou registrado, falando: no momento que Mefibosete estava no fundo do calabouço, Deus usou Maqui na história. Aleluia. Todo mundo que vivia naquela região, nenhum deles tem o teu nome registrado na Bíblia, mas esse nome Maqui vai ficar gravado na história, porque todo mundo vai ter que conhecer o homem, a mulher que serviu de base para você chegar aonde você está hoje. Todo mundo tem que ver o homem, a mulher, o jovem, a criança que serviu de base para te sustentar no momento da noite. Aleluia, glória a Deus. Não poderia ter um nome mais bonito aqui, não poderia. Só que as pessoas com nomes mais bonitos não queriam ajudar um homem ou um moço com uma condição tão desfavorável. Não poderia ter um homem um pouco mais elevado aqui, não poderia. Só que essas nobrezas, quando olhavam para Mefibosete, não os valorizavam. Aleluia. Mas teve um moço que falou: não, Mefibosete, fica aqui. Não importa o tempo, mas fica ao meu lado. Aleluia. E temos que valorizar os Maquis da nossa vida, né? Aqueles que quando nós não vemos na igreja, eles ligam para nós, eles falam: eu senti a sua falta no culto. Aqueles que quando nós estamos com um semblante diferenciado, eles falam: você não está do mesmo jeito do que ontem. Aqueles que quando observam que você está andando diferenciado, eles não estão observando para o negativo, eles estão falando: por que você está diferente? Diga para mim, eu sou seu amigo, eu quero orar por você, eu quero jejuar por você.
conjecturar e imaginam, senhores, que em Lodebar as pessoas passavam aqui, meu filho. O garoto é aleijado, ele não produz, ele não tem, ele não pode, ele não sabe, está limitado. Por que você perde o teu tempo nele? Aí Marquinhos, quem sabe, dizendo, eu não sei. Sei que tem algo nele que me atrai. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que nos condicionam a uma situação de fracasso mais tamanha. Deixa para lá isso daí. Não tem jeito não. Deixa para lá, pastor. Deixa para lá, porque esse aí vem hoje, mas vai embora amanhã. Aí eles começam a dizer, não tem jeito não. Tem alguma coisa nele que me atrai. Deus fala que eu não posso abrir mão dele. Deus fala que eu tenho que ligar para ele. Deus fala que eu tenho que estar ao lado dele. Então vai. Talvez você não é um Mefibosete, talvez você não é um Davi, mas você é um Maquir da vida. Deus tem usado você para abençoar outras vidas. Deus tem usado você para se preocupar com outros. Deus tem usado você para mudar a história de outras pessoas. Aleluia. Nem todo mundo tem que ser Mefibosete, nem todo mundo tem que ser Davi, mas todos nós poderemos ser Maquir. Todos nós podemos usar alguém, todos nós podemos abençoar alguém, todos nós podemos importar na obra do Senhor para alguém. Aí ele diz: então mandou o rei Davi e o tomou de casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Agora o moço estava tão bem aconchegado na casa de Maquir que o rei vai lá, manda a carruagem real, pega o moço, traz para cá. E quando a carruagem vai e volta, a Bíblia diz: e vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. Olha o que a Bíblia diz: e vendo Mefibosete, filho de Saul, filho de Jonas, se apresentar a Davi, Davi olha para ele e disse: és tu, Mefibosete? Ele fala: servo teu. Enquanto que em Lodebar eles não queriam saber se ele era filho de Saul, se ele era neto de Saul, se ele era filho de Jonatas. Mas quando ele se apresenta, aquele que vai o abençoar, ele fala: você é mesmo filho de Saul, o filho de Jonathan? Sim, sou eu. Por que isso? Porque só Deus valoriza aquilo que você fez ontem para te abençoar hoje. Aleluia. Só Deus vai olhar para aquilo que você fez ontem para te abençoar hoje. Talvez eles olhem para você: não, ontem não orou muito, mas hoje não orou nada. Aí Deus começa a dizer: a oração que ele fez ontem foi tão forte que está movendo a minha vida até hoje. Quando você vem, quando você se reconcilia com Deus, quando você está no caminho da promessa, todo mundo tem que ver: rapaz, aquele dali foi uma bênção, aquele dali cantava assim, pregava assim, fazia isso, fazia aquilo, meu pastor, aquele dali fazia tudo isso. Aí o pastor: é mesmo? E aí começa a falar: aí meu filho, você é aquele assim, assim, assim. É, pastor, sou eu mesmo. Fisicamente não dá para perceber que é tudo isso. Mas se foi você que Deus colocou no meu coração, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No reino do Senhor, meu irmão, nós plantamos e colhemos. Quando você não tem mais força para caminhar, você sabe por que você está de pé? Porque quando você tinha, você plantava. Quando você tinha, você plantava. Quando você tinha, você plantava. E hoje que você está prostrado, não tem nada, aí Deus olha para tudo aquilo que você plantou e fala:
vendo o que eu faço. Ninguém me dá um tapinha nas costas me elogiando. Mas não se preocupe, lá no céu está sendo registrado. Está fazendo. Está fazendo. Quando Deus olha para você, Deus vai falar: está registrado, está registrado, está registrado. Tudo que você faz na obra do Senhor, toda essa aliança, toda essa intimidade com Deus, está sendo registrado no céu. E é por causa disso que Deus nos abençoa. E disse de Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. Davi foi bem sincero, e isso é bonito. Davi falava: meu filho, eu não te conheço. Se fosse por você, eu não faria nada, porque eu não te conheço. Mas a história que eu tenho com o seu pai é muito forte, e é por causa deles que eu vou te abençoar. Glória a Deus. A história que fizeram antes de você foi tão forte. Aleluia. A aliança que fizeram antes de você com Deus foi tão forte que te trouxe até aonde você está hoje. Aleluia. E a aliança que você está criando com Deus hoje está sendo tão forte que vai acontecer coisas que você nunca viu em tua vida. Quer ver uma prova disso? Jonatas, quando morreu, ele não viu o filho dele assumir o trono. Ele não viu o filho dele com Paulo de Bar. Ele não viu o filho dele quebrando as pernas. E não tinha a real situação do filho dele. Mas 14 anos depois, mesmo Jonatas morto, uma promessa que foi feita com Jonatas vivo se cumpre na vida do filho dele. Aleluia. Tem pessoas que batem assim em nossas costas. Me permite, pastor. Vai acontecer não. Na vida do teu filho você vai morrer, ele vai ficar por aí, não vai acontecer não. Nunca vai dar bem na vida de Jesus, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. É por causa da aliança que você está fazendo hoje. Lá no céu Jesus vai falar: mesmo que você for embora, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Não depende do homem, depende de Deus. A aliança foi feita com Deus. A aliança foi feita com Deus. Aleluia, glória a Deus. Davi está dizendo: por amor ao meu pai Jonatas. Essa aliança foi tão forte que gerou algo chamado amor. Ai, Deus revela isso, irmão. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você fala: Deus, por que eu não morri? Aí Deus está falando: porque foi gerado o amor. Deus, por que eu não estou daquele jeito? Aí Deus está dizendo: porque foi gerado algo mais forte do que você. Deus, mas por que não acabou ainda? Não, porque alguém fez uma aliança para que você esteja onde você está hoje. E essa aliança não pode ser quebrada, porque agora não depende mais de você. Essa aliança foi feita antes que você nascesse. Aleluia. Eu quero nos condicionar nesta noite a entender que, independente do que aconteça amanhã, alguma coisa de bom vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua família, vai acontecer na tua história, vai acontecer na tua genealogia, porque tem uma aliança sendo feita com Deus. Tem uma aliança sendo feita com Deus. Aleluia. Olha a diferença. Se a aliança fosse feita com Davi, homem, Jonatas morreu, deixa eu falar, está perdido mesmo, não vale nada, já está lá, deixa eu cuidar da minha vida. Mas quando a aliança é feita com Deus, Deus fala: ei, não vai ficar assim não. Amém, Jesus. Vai mudar. Ei, a aliança não está sendo feita com aquele que é falível, mas com aquele que é infalível. Vai mudar. Quando você chora, Deus está dizendo: vai mudar. Quando você ora, Deus está dizendo: vai mudar. Quando você jejua, Deus está dizendo: vai mudar. Aí você fala: Deus, eu quero ver, eu quero ver,
não temas, porque eu usarei contigo de beneficência, e te restituirei todas as terras do seu pai, e tu de contínuo comerás na minha mesa. Davi, ele poderia falar: meu filho, eu tenho uma aliança com o teu pai, eu tenho uma aliança que eu abençoaria a genealogia dele, abençoaria todos da casa dele, mas eu estou abençoando, leve a terra de volta para vocês. Eu disse: não, eu vou abençoar do jeito que ele merece. Você era filho de rei? Sim. Meu pai manda, príncipe, então eu sou príncipe também. E príncipe come na mesa do rei. Aleluia! Você só não vai ter aquilo que você tinha, mas você vai ter uma situação diferente daquela que você vivia. Porque o que vai mandar nessa aliança com você e Deus é aquilo que você fez. Aleluia! As pessoas começam a nos avaliar por aquilo que estamos fazendo e esquecem daquilo que nós já fizemos. Mas quando Deus resolve nos abençoar, Ele olha para toda a semente que nós plantamos na obra dele, e Deus começa a dizer: por causa disso eu vou abençoar. Aleluia, glória a Deus. O que ele diz? Então, sem que noites, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? O engraçado é que todas as vezes que Deus quer abençoar alguém, ela não consegue perceber. Eu já sou mais esperto. Quando as coisas estão bem complicadas, bem diferenciadas, eu falo com a minha esposa: estou sentindo que algo de bom vai acontecer. Aleluia. Eu estou sentindo que algo de bom vai acontecer. Aleluia. Só que aqui, Mefibosete, ele olha: não estou acreditando no que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que vai me devolver terra do meu pai por causa de uma aliança que ele fez com você. Aliança essa que ele fez quando você nem era rei, portanto eu nem existia. Era isso mesmo? Não, pelo amor de Deus, não estou acreditando. Quem sou eu? Como um cão morto, eu me coloco diante de você para você fazer tal benevolência comigo. O rei tem que dizer: não é por causa de você, entenda, é por causa da aliança que veio antes de você. Deus não nos abençoa porque nós pregamos bem. Deus nos abençoa porque nós cantamos bem. Deus não nos abençoa porque nós lideramos bem. Deus não nos abençoa porque nós tocamos bem. Deus nos abençoa por causa da aliança que fez tudo isso. A bênção que está sobre a tua vida é a mesma que está sobre a vida de Abraão. E abençoarei o que te abençoares, e amaldiçoarei aqueles que nos amaldiçoares. E será bendita, 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 bendita. Toda a família dela. Aleluia, glória a Deus. Não é por causa de você, meu irmão, é por causa de uma promessa que existia antes de você nascer. Não é por causa seu, não é mérito seu, é Deus que fez uma promessa. Aleluia, glória a Deus. Deus soberbos, eu canto bem, é por causa disso que acontece. Eu prego bem, é por causa disso que acontece. Eu lidero bem, é por causa disso que acontece. Aí, meu Deus, começa a dizer: meu filho, se um homem por nome Abraão não tivesse ouvido a minha voz, eu não sei aonde você estava hoje. Se o meu filho chamado Jesus não fosse crucificado, eu não sei aonde você estava hoje. Não é mérito seu, não é mérito seu, é tudo para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias. Aí diz a palavra: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado aos filhos do teu Senhor. Ouça como o verso 9 muda. No verso 8, o Mefibosete se prostra
Meu rei, eu sou como um cão, eu não mereço tudo isso. O rei olha para ele, não quer nem ouvir ele. Já vai falar assim, é o seguinte: tudo da casa de Saul, você dá para esse moço. Deus nem ouve, meu irmão, aqueles questionamentos. Eu sou como uma pulga, Senhor. Eu não presto, Senhor. Senhor, por que isso acontece? Meu irmão, Deus está com os ouvidos tampados para isso. Porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, a única coisa que Deus consegue ver é: faremos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus olha para você, Ele só consegue enxergar o reflexo dele. Quando Deus olha para a tua boca, Ele só consegue ouvir um louvor de adoração. Aí Ele para de ouvir a Mefibosete, já vai falar com Ziba. E o interessante, que mesmo Ziba sabendo de tudo, ele não largava nada. Ziba sabia de tudo, mas não largava nada. Ziba sabia de tudo, mas não largava nada. Mas como aquele que pode abençoar apareceu: Ziba, eu não quero saber o que você tem, eu quero saber que isso não pertence a você. Aleluia. É dele, Ziba. Você está num lugar que você não poderia estar, é dele. Os servos é dele, a casa é dele, até os teus filhos é dele, tudo que você tem é dele, porque a promessa está sobre a vida dele. Ninguém pode tocar na promessa que Deus nos deu e permanecer nela por muito tempo. Ele pode até tentar encostar, mas quando o dono dela aparece, Deus começa a dizer: abra mão de tudo isso, porque não te pertence, é dele, é dele, é dele, é do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Salmo 97: 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Pedro, tu és pedra, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A promessa é daquele que eu chamo pelo nome. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ziba olha para o rei, olha para Mefibosete, olha para o rei, olha para Mefibosete e pensa: meu Deus, perdi tudo. Aí Deus na volta fala: você não tinha nada, era tudo dele. Aleluia, glória a Deus. O diabo não tem nada, é tudo seu, meu irmão. A tua é seu, o teu filho é seu, o casamento é seu, o emprego é seu, o projeto é seu. O diabo não tem nada, a tua casa é sua, os teus sonhos é seu. Foi Deus que te deu, e tudo que Ele levou, Deus está mandando: devolva, 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 devolva. É da minha igreja, devolva. Aleluia, glória a Deus. Alguns comentaristas falam que Ziba administrava a casa de Saul. Ziba não tinha nada. Ziba sabia a condição de Mefibosete, mas quando Deus fala, manda chamar ele, alguma coisa acontece. Quando você aceita Jesus, é como se Deus estivesse falando: vai acontecer alguma coisa. É eu que estou te chamando. Vai mudar, eu que estou te chamando. Aí algumas pessoas começam a dizer assim: agora não, hoje não. Aí o Ziba fala assim: é isso mesmo, não aceita não, porque se você aceitar, eu vou ter que devolver tudo que eu tirei seu. Isso mesmo, fica sem aceitar. Mas quando você levanta a mão e fala: Jesus, eu